Conspiração contra Jeremias. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 11, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda. Então aceite esse desafio, afinal de contas estamos aí às portas de 2024. Comece bem o ano, comece o ano com esse propósito, uma leitura bíblica anual. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou então na nossa página no Instagram, você vai conseguir conferir ali os dias, horários, temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você será abençoado. E depois disso eu quero compartilhar Jeremias capítulo 11, do versículo 18 até o versículo 23, o último versículo do capítulo, que diz assim: Fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: Destruamos a árvore e a seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que faz provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem: Não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e as suas filhas de fome, nem mesmo um remanescente lhe restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Portanto, agora surge uma novidade aqui no livro do profeta Jeremias. Jeremias vinha fazendo grave denúncias por parte de todo o povo. Então tinha denúncias para os sacerdotes, tinha denúncias para os líderes do povo de Judá, ali de Jerusalém, tinha denúncias inclusive para o próprio povo que fazia negócios errados, que enganavam uns aos outros, que adulteravam, tinha tudo aí até agora, até aqui no capítulo 11, vieram várias denúncias da parte do profeta. Mas o que acontece é que levantam um povo, então agora, alguns sacerdotes, não é assim? Falando para ele parar de profetizar, sacerdotes ali de Anatote. Não sei se você vai se recordar de Anatote, por isso eu quero te convidar a voltar lá em Jeremias capítulo 1, versículo 1, que fala: As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Portanto, Anatote era uma cidade que ficava no território da tribo de Benjamim, e ali era uma cidade cheia de sacerdotes. Ilquias, pai de Jeremias, era um dos sacerdotes nessa cidade chamada Anatote. Portanto, a gente percebe aqui verdades na fala de Jesus, quando Jesus fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Aqui, o profeta Jeremias, na cidade dele, não era honrado, muito pelo contrário, eles estavam armando contra ele para matá-lo. E quem é que estava armando? Os sacerdotes. Os sacerdotes estavam armando contra o profeta Jeremias. Por quê? Porque ele estava fazendo denúncias. Nós falamos aqui
no capítulo 8, então eu quero te convidar também agora a voltar um pouquinho ali no capítulo 8 do profeta Jeremias. Lá no versículo 8 fala: como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Portanto, olha aí a denúncia, uma das várias denúncias ao longo desses 11 capítulos do profeta Jeremias com relação à classe sacerdotal. Sacerdotes estavam pegando e deturpando a lei do Senhor, estavam interpretando de forma deliberada a lei de forma equivocada. Portanto, agora eles perceberam essas denúncias por parte do profeta Jeremias, achando que Jeremias era um profeta como eles, e aí, grande surpresa. Primeira surpresa, versículo 18: fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Quem revela as coisas para o profeta Jeremias é o Senhor. Ele não é um profeta como os outros profetas, alguns profetas de Anatote, porque alguns profetas de Anatote eram corruptos e eles achavam que os demais profetas eram como eles, mas Jeremias é diferenciado. Por quê? Porque o Senhor revela ao Jeremias. Lembre-se, ontem eu falei a respeito de Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Aos profetas, o Senhor adianta um pouco do futuro que está à frente do próprio profeta, para que ele não venha ser pego de surpresa. Portanto, o profeta Jeremias percebe essa conspiração e ele pede para o Senhor, versículo 20: ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Portanto, o profeta Jeremias pede ao Senhor vingança do Senhor. Lembra que a palavra sempre fala para nós que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Por que a vingança não é nossa? Porque os falsos profetas aqui, lá de Anatote, eles estão se levantando contra um profeta levantado pelo Senhor. Portanto, quem está mandando o recado é o Senhor. Quando eles se rebelam contra esse profeta, na verdade, eles estão se rebelando contra o Senhor. Por isso que a vingança pertence ao Senhor. Por quê? Porque o profeta acabou de falar aqui, né? Juiz, justo juiz, que provas o coração e a mente. O Senhor conhece exatamente a intenção do coração e o porquê planejam e o que planejam. Portanto, o Senhor vai trazer essa vingança. E o Senhor traz uma palavra aqui, né, para concluir aqui esse capítulo, versículo 21, ele vai falar: em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. O que o Senhor agora vai falar para essas pessoas? Versículo 22. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e as suas filhas de fome. E o que representa isso a respeito dos jovens, dos filhos e das filhas? Vai acabar com a descendência desse povo. Esse povo não vai deixar descendente, não vai deixar descendente na terra. O Senhor vai castigá-los através dos filhos. Através dos filhos eles serão punidos. Versículo 23. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Eu vou castigar. E no ano do seu castigo, então pensa nisso. Quando começar o ano, e aí você tem 300 em 365 dias, isso é o que vai acontecer com os seus descendentes. Uma palavra de juízo da parte do Senhor para essas pessoas, porque o Senhor está pregando para esse povo, através do profeta Jeremias,
arrependimento. Ele está dando a oportunidade dos líderes, dos sacerdotes, do povo, para que essas três classes, líderes, sacerdotes e povo, os três venham se arrepender e se converter e se voltar para o Senhor. É uma chamada, como o profeta falou aqui no capítulo anterior, e nós destacamos isso na oração de Jeremias, lá no capítulo 9, desculpa, no capítulo 9, não, no capítulo 10, versículo 24, ele falou: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira. A correção do Senhor que vem para esses homens de Anatote é uma correção com ira da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está querendo corrigir o povo com justiça, mas esse povo está querendo calar a voz de Deus. Jeremias é a voz de Deus. E esses homens querem calar a voz de Deus. Perceba hoje nos nossos dias, porque nós sempre temos que pegar esse texto e trazer para uma aplicação para os nossos dias. Quantas pessoas se levantam para falar para o povo, e eu estou me referindo agora a nós, povo brasileiro, para que nós venhamos tomar cuidado, cuidado porque o mundo, o nosso Brasil não anda segundo os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor, os preceitos do Senhor. E quantos homens, grandes homens de Deus, têm se levantado para denunciar o pecado do nosso povo, que é o nosso pecado. A palavra do Senhor, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, ou como dizia nas traduções mais antigas, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Precisamos, como povo do Senhor, nos levantarmos como arautos dele, voz do Senhor, para denunciar o pecado do nosso povo, para mostrar aonde o nosso povo tem errado, qual que é a palavra do Senhor. Precisamos expor a palavra do Senhor e mostrar como o Senhor quer que nós venhamos andar. Em primeiro lugar, eu para a minha vida, depois eu para a minha casa, para a minha família, depois eu para a minha igreja, lá no meu GC, primeiro para nós aqui, mas para todo o povo que está espalhado, para todo o povo de Deus que está espalhado por esse Brasil. Lembre-se que nós precisamos nos unir como igreja do Senhor, num mesmo propósito de nos voltarmos ao Senhor com arrependimento, lágrimas, confessando e abandonando os nossos pecados e pedindo ao Senhor, assim como o profeta Jeremias pediu aqui no capítulo 10, versículo 24, corrige-nos, Senhor, mas somente com justiça e não com ira. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.